Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo de expressões algébricas. Lembrando, nós já vimos a diferença de expressão algébrica para expressão numérica. Expressão algébrica é a expressão onde se estuda números e letras ou somente letras. Expressão numérica é aquela formada somente por números, onde a gente estuda somente adição, subtração, onde a gente só usa números. Dentro das expressões algébricas, nós temos o estudo dos polinômios. E os polinômios são formados pelos monômios. E os monômios nós vimos na aula passada. São expressões algébricas onde só vai aparecer multiplicação de letras, né? De números e letras. Foi isso que a gente viu. Agora, nos polinômios, os polinômios são expressões algébricas formadas pela adição ou subtração de monômios. Aí temos aqui dois exemplos. Vejam só. Nós temos 4xy mais 2x mais 7y. Então, observe que entre os monômios, aqui, se eu pegar só 4xy, é um monômio. Se eu pegar somente 2x, é outro monômio. Se eu pegar 7yw, é outro monômio. Só que entre eles, nós temos o sinal de mais. Então, é uma adição de monômio. Então, nesse caso, forma um polinômio. No segundo exemplo, nós temos 4x elevado a 4 menos x elevado a 2 mais 60x menos 7. Então, aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho outro monômio, aqui eu tenho outro monômio e aqui eu tenho um monômio. Então, observe que entre eles nós temos o sinal de menos, o sinal de mais e aqui, ó, de menos. Então, aqui forma um polinômio, porque nós temos subtração e adição de monômios. Quando nós temos uma expressão dessa forma, adição e subtração de monômio forma um polinômio. Dentro dos polinômios, nós temos, em alguns casos, os polinômios, eles recebem nomes especiais, que nós temos aqui, ó. Quando eu tenho só um monômio, só um termo, isso aqui é chamado de termo, ele é chamado de monômio. Quando eu tenho dois termos, olha, aqui é um termo, antes do sinal de mais, depois do sinal de mais é outro termo, então é chamado de binômio, porque temos dois termos. Nesse outro exemplo, nós temos um termo, dois termos, três termos, então é chamado de trinômio. Veja que quem separa um termo do outro é o sinal de mais ou o sinal de menos. Aí nós temos aqui, ó, um termo, dois termos, três termos e aqui quatro termos. Então, nós temos quatro termos, é chamado de polinômio. Então, repetindo, quando tem um termo é chamado de monômio. Quando nós temos dois é chamado de binômio. Quando temos três termos é chamado de trinômio. E quando temos a partir de quatro termos é chamado de polinômio. Que aqui pode ser quatro termos, pode ter 5, 6. A partir dos quatro é chamado de polinômio. Dentro dos polinômios, nós temos a redução de termos semelhantes. O que é isso? Aí vamos aqui aos exemplos. Nós temos, eu tenho 12x elevado a 2, menos 10x, mais 4, menos 6x elevado a 2, mais 14x, menos x. Primeira coisa que a gente observa é quem são os termos semelhantes. Observe que aqui eu classifiquei, ou seja, eu destaquei os que são semelhantes. O que é termo semelhante? Quando a parte literal é igual. Quem é a parte literal? São as letras. Aí aqui nós temos, olha, 12x é semelhante a 6x elevado a 2. Menos 10x é semelhante a 14x
e a menos x. E nós temos o mais 4 sozinho, que não tem letra. Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver é juntar os termos semelhantes. Então, aqui vai ficar 12x elevado a 2. Quem vem para cá? Menos 6x elevado a 2. Então, aqui, ó, observe que eles ficaram juntos. Quem vai ficar junto agora? Menos 10x mais 14x menos x. Pronto. Agora, nós não temos mais número que tem x, somente com x, sem expoente. Só ficou agora restando o 4. Então, observe que os termos semelhantes ficaram juntos, olha. Certo? Então, quando você junta os termos semelhantes, aí você resolve. Você vai usar a operação. Eu tenho 12 menos 6. 6 e repete x ao quadrado. Aqui nós temos menos 10x mais 14x e menos x. Então, quando o x está só, lembrando que é 1 aqui. Então, eu tenho menos 10 mais 14. Como fica essa operação? Lembrando que eu sempre estou ensinando. Número negativo representa uma dívida. Número positivo representa um valor que você tem. Então, aqui eu tenho menos 10. Estou devendo 10x. Mas eu tenho lá numa caixinha 14x. Vou lá pagar meus 10x. Eu pago meus 10x e fico com 4x. Esses 4x, vou pagar mais outro x que eu estou devendo. Então, fica somente 3x. Repetindo, menos 10x e mais 14x. Eu tenho 14x, pago 10, fico somente com 4. Desses 4, eu pago outro x, fico somente com 3x. E vou repetir mais 4. Agora, observe, nós não temos mais termos semelhantes. Por quê? Olha, x aqui é x e x. Por que eles não são semelhantes? Porque o expoente daqui é 2 e aqui quando não tem é 1. Então, isso diferencia eles. Eles não são semelhantes. Lembrando que o coeficiente numérico, que são os números que vêm antes das letras, pode ser qualquer número. Mas a parte literal, que são as letras, para ser semelhante, eles têm que ser igual até o expoente, certo? Então, aqui você vai dizer 12 não é diferente de 6, o coeficiente numérico não importa. O que importa para saber se são semelhantes é a parte literal, que são as letras. Sim, aí aqui ele vai ficar dessa forma. Por quê? Nós reduzimos ao termo semelhante. Porque aqui não tem mais parte literal igual, ó. Eu não posso fazer 6 mais 3. Por quê? Porque a parte literal é diferente. Aqui, ó. O expoente 2 aqui é 1. E também não posso somar com mais 4. Por quê? Porque o 4 não tem parte literal. Então, eles não são semelhantes. Fica dessa forma. Vamos ao segundo. Observe que destaquei novamente os termos semelhantes. Ó. 5A mais 4B menos 6 menos 12B mais 2A menos 3. Vamos juntar os termos semelhantes. Aqui fica 5A mais 2A, vem para cá, para perto de 5A, porque eles são semelhantes. Não tem mais, ó. Então, vamos para a parte do B. Mais 4B menos 12B. Não tem mais B. Agora, o número que está só, menos 6 e menos 3. Veja, ó, 5A ficou tudo junto do A. Os B ficaram junto. E os números sem letra ficaram junto. Agora, 5 mais 2, 7. E repete a parte literal, que é o A. Vamos aqui a mesma forma. Eu tenho mais 4B menos 12B. Ou seja, eu tenho um número positivo e tenho um número negativo. Então, vamos lá. Eu devo 12B, mas eu só tenho 4B. Vou lá, dou os 4B, fico devendo ainda. Fica faltando eu pagar 8B, né? Que 8 mais 4, 12. Então, fica menos 8B, certo? Eu fui lá com os 4B, paguei, mas ainda fiquei devendo. Por isso que fica negativo, menos 8B. Agora, eu tenho dois números negativos. Você deve R$100 a um amigo e mais R$3 a outro. Então, a sua dívida dá igual a menos 9.
Eu junto o que eu devo a um e o que eu devo a outro. Então, observe que agora o polinômio ficou... O resultado desse polinômio aqui ficou 7A menos 8B menos 9. Por que eu não posso somar nem diminuir 7A com 8B? Porque a parte literal são diferentes. Nem posso fazer nada com o 9 porque ele não tem parte literal. Então, eles não são semelhantes, certo? Então, essas é o estudo dos polinômios. Procurei as questões mais simples e vou passar umas atividades para vocês, tá certo? Umas 2 questõezinhas. Bons estudos, boa sorte. Qualquer coisa é só me perguntar.